Muito bem, muito bem. Prontos para o segundo tempo da partida, da nossa história? Futebol. Como surgiu um dos esportes mais populares do mundo? Então, fique ligado aqui, na nossa TV Mágica. Episódio de hoje, Como surgiu o futebol, parte 2. Boa, Fefe. Podemos continuar? Onde eu havia parado mesmo? Ah, lembrei. Com as conquistas romanas. O jogo do arpastum acabou sendo difundido por outras regiões da Europa, da Ásia Menor e até do norte da África. Entre os anos de 58 e 51 a.C., na região onde fica a França, foi criado o sul. A grande diferença entre os outros que eu já havia citado é que o sul era praticado apenas pela aristocracia. Mas por ser um esporte muito violento e muito barulhento, o rei da França, Henrique II, acabou proibindo o jogo. E até decretou uma lei que, além de proibir o esporte, poderia levar preso todos os que ousassem praticá-lo. Tempos depois, já na Itália, mais precisamente em Florença, foi criada a versão do jogo francês, o Gioco del Calcio. As regras deste novo esporte só foram estabelecidas em 1580 por Giovanni de Bardi. Com elas, o jogo passou a ser arbitrado por 10 juízes. Sim, 10 juízes. E sabe por quê? Como não havia número limite de jogadores, como organizar essa bagunça toda, não é mesmo? No fundo de cada campo havia uma barraca armada, o gol de hoje em dia. E tanto os pés quanto as mãos podiam ser usados pelos jogadores. O esporte se espalhou rapidamente pelo país e hoje é uma festa anual em várias cidades da Itália. Você tem alguma pergunta, Júnior? Manda. Futebol. Agora sim, é aqui que vem a história que conhecemos, a Inglaterra e o futebol. O primeiro registro de um esporte muito parecido com o futebol nos territórios da Inglaterra foi descrito num livro em 1175, por William Fitzstaph. A obra citava um jogo muito parecido com o sul francês. Os habitantes de várias cidades inglesas saíam à rua chutando uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses. Assim como os chineses, a bola simbolizava a cabeça do invasor. Por muitos anos, para os ingleses, o futebol foi apenas um modo de festejar. Já no século XVI, chegou a ser descrito pelo escritor Philippe Stubbs como um jogo bárbaro, que só estimula a cólera, inimizade, ódio, a malícia, o rancor. O que de fato era pura verdade, pois era comum pernas quebradas, roupas rasgadas ou dentes arrancados. Em 1700, surgiram as primeiras regras que proibiam as formas violentas do futebol. O esporte, então, teve que mudar, e foi ganhando aspectos mais modernos e novos adeptos. Mas como o esporte era praticado em vários colégios na Inglaterra, o problema passou a ser os diferentes tipos de regras praticados em cada escola, o que dificultava uma maior integração e as disputas regionais. Em 1846, estava criado o futebol, ou como conhecemos aqui no Brasil, futebol, e o rugby. Perguntas, Fefe? Então manda. O futebol só chegou ao Brasil por volta de 1894, quando Charles Miller veio ao país e implantou as regras do jogo. Então, deixa eu contar do começo. Charles Miller, um paulistano do bairro do Brás, filho de ingleses, aos 9 anos, viajou para a Inglaterra para estudar, e foi lá que ele aprendeu a jogar o futebol. Quando voltou para o Brasil, em 1894, trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Por isso se diz que Charles Miller é o precursor do futebol no Brasil. O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado em 15 de abril de 1895, entre os funcionários de empresas inglesas que atuavam em São Paulo. Os funcionários também eram de origem inglesa. Este jogo foi entre os funcionários da Companhia de Gás versus a Companhia Ferroviária São Paulo, Railway. Já o primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Athletic, fundado em 13 de maio de 1888. No início, o futebol era praticado apenas por pessoas de elite,
sendo vedada a participação de negros em times de futebol. Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, sendo que a seleção brasileira perdeu o título em pleno Maracanã para a seleção uruguaia. Uruguai 2, Brasil 1. Bom, mas isso é uma outra história. Boa, Júnior! Esse menino logo vai parar na seleção brasileira. O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e é praticado por centenas de países, graças a seu jeito simples de jogar. Basta uma bola, equipes de jogadores e as traves, para que em qualquer lugar, qualquer espaço, crianças e adultos possam se divertir. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou até mesmo no quintal de casa. Tchau, gente! Até o próximo programa.